Bom dia, pessoal. Bom dia. Graça e paz seja com todos. Inicia-se agora mais uma manhã com Deus, o nosso devocional das manhãs. O período que a gente para conversar um pouquinho mais com Deus, o período que a gente dá uma pausa, na correria do dia a dia, para ouvir as suas orientações, para entender mais sobre aquilo que Ele tem para o nosso dia. E hoje a gente vai estar lendo o livro de 1 Coríntios 2, versículo 9, tá? 1 Coríntios 2, versículo 9. Eu quero desde já começando o nosso momento com a oração, para já iniciarmos com tudo aí o nosso período com Deus. Amém? Vamos lá? Senhor, eu quero lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, pelas suas promessas, por tudo que o Senhor é. E agradecer, Senhor, meu Deus, meu Pai, porque eu sei que o Senhor tem coisas maravilhosas para nos auxiliar. Eu creio que tudo aquilo que nós vivemos é permissão do Senhor, mas em todo tempo o Senhor não nos deixa só. Até no tempo da dificuldade, no tempo dos desafios, o Senhor tem estado conosco, nos instruindo, nos incentivando a ser melhores, mostrando os projetos a qual o Senhor tem para nós. Então, Pai, eu quero lhe agradecer. Lhe agradecer por tudo que somos, por tudo que temos nos desenvolvido. Lhe agradecer por mais uma oportunidade de vida, a qual o Senhor nos deu, para estarmos aqui juntos, reunidos, glorificando o seu santo e glorioso nome. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo. Glória a Deus. Vamos lá? 1 Coríntios 2, versículo 9. Diz assim, irmãos. Todavia, como está escrito... Opa, perdão. Eu viro na câmera aqui. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Vamos novamente? 1 Coríntios 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, Ele é perfeito, né, irmãos? Até mesmo as promessas a qual Ele entrega para nós não conseguimos ter a dimensão da intensidade, da grandiosidade do propósito. Nós achamos que é coisa gigante, só que é 10 vezes mais. Você entende isso? Tudo aquilo que Deus Ele nos direciona, tudo aquilo que Deus sonhou para você, por mais que Ele já tenha usado pessoas para falar sobre o propósito maior que Ele quer que você alcance, nada pode ser alcançado pelo nosso imaginário, nem pelo nosso coração, do quão grande é aquilo que Ele projetou para nós. Em meio a uma sociedade, irmãos, que diariamente somos impactados por notícias lamentáveis, na qual atos cruéis e barbaridades são cometidos a todo tempo, que é só isso que a gente vê nos noticiários. Obrigada, gente, pelos presentinhos. Começamos a perder até a esperança na humanidade, né? Com tudo aquilo que nós vamos vendo. Porque, irmãos, a gente olha para o cenário e a gente tem visto um cenário de dor, um cenário de caos, um cenário de tristeza, um cenário aonde
hoje em dia a gente tem caminhado para os últimos momentos, né? Nós olhamos para o cenário e nós temos literalmente tido todos os sinais da volta do Senhor. E muitos pensam que não tenho mais tempo para viver aquilo que Ele projetou. Irmãos, Ele é o dono do tempo. Em menos de 24 horas, se Ele quiser que nós venhamos viver aquilo que Ele tem para nós, assim Ele fará. Porque tudo provém dEle. Tudo é para a honra e glória dEle. Ele pode tudo. Ele pode todas as coisas. Nós, muitas das vezes, não conseguimos nem sequer projetar os milagres a qual Ele mesmo entregou para nós, não é verdade? Então, muitas vezes a gente olha para o cenário e a gente acaba nos limitando àquilo que o homem pensa sobre nós, né? Muitas das vezes o homem, ele pensa que não somos capazes, que não vamos conseguir. Ele pensa que o cenário, ele decreta se eu posso avançar ou não. Porque muitas das vezes a gente pensa assim. O cenário é doloroso, o cenário é de caos, o cenário é difícil. Então isso quer dizer que Deus me abandonou, isso quer dizer que eu não vou avançar, isso quer dizer que a situação, ela não pode ser diferente. Porque nós olhamos para o cenário e nos limitamos a isso. Nós olhamos para a força humana e nós determinamos que a nossa capacidade é o que realmente vai direcionar se vamos alcançar algo ou não. E no mundo em que nós estamos vivendo, tem sido um mundo de dor, um mundo de tristeza. Um mundo aonde o inimigo tenta distorcer as circunstâncias, distorcer a realidade, para que você possa literalmente olhar. Seja bem-vindo, Bruno. E seja bem-vindo, irmão Lucas, também. O perfil Black também tem nos auxiliado aqui com os presentinhos. Deus abençoe, viu? Sejam todos bem-vindos. Aqui a gente não tem preconceito nenhum com nenhum tipo de religião, irmãos. Porque se a sua religião não ensina você a respeitar dos outros, troca de religião. Eu penso muito assim. Eu fui ensinada pela minha mãe dessa forma, tá? Então, como a minha mãe sempre falou, se a sua religião não te ensina a respeitar a religião do outro, troca de religião, você tá na religião errada. Então seja super bem-vindo. Se você veio pra ouvir falar sobre Jesus aqui, estamos falando sobre Ele. Seja sempre bem-vindo. É um prazer ter você na nossa live, Bruno. Deus abençoe muito a sua vida. Nós precisamos olhar nesse cenário de muita dor e ter esperanças para resistir. Porque, irmãos, os dias atuais têm sido dias maus. Têm sido dias muito ruins. E muitas vezes achamos que não há mais jeito para o nosso problema, que não há mais saída para a situação, que o cenário, ele literalmente está daquela forma e não pode mudar. Não há nada que possa fazer no mundo ou acontecer para mudar aquilo. Só que há um Deus que no período de dificuldade, Ele tem cuidado, guardado, fortalecido você. Que não te permite estar sozinho. Por mais que os dias sejam maus, Ele é um Deus que tem te segurado pela mão e te lembrado que você não precisa temer, porque Ele é contigo. Tem muitas das vezes, irmãos, que a gente fica preso em um cenário de dor, em um cenário de caos, em um cenário de contenda, de medos, em um cenário de questionamentos. Até quando vamos paralisar aquilo que Deus tem na nossa vida? Porque aí a gente fica cobrando Deus de fazer algo sobre nós, sendo que nós, sem percebermos, acabamos ficando em uma prisão do medo. Uma prisão dominada, dominada por questionamentos, por reclamações, por muitas dúvidas, por murmurações.
Às vezes é assim que a gente se encontra, em um cenário como esse. Muitas vezes achamos que aquele momento determina o fim de tudo na nossa vida. Aí Deus, ele olha para você e ele direciona você lá para o Salmo 121. Vamos abrir comigo? Salmos 121. Eu vou ler o versículo 1, 2, 7 e o 8, tá? Porque eu gosto de usar bases bíblicas para que você entenda o que está sendo falado. Salmo 121 diz assim: Elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? Quantas vezes você olhou para Deus e falou, Senhor, até quando eu vou viver essa situação? Senhor, eu não suporto mais. Senhor, será que o Senhor não tem visto a minha luta? Será que o Senhor não tem visto a minha dor? Pensamos que Deus, ele é indiferente com aquilo que estamos sentindo. Mas a nossa alma, nos piores momentos, é ministrada pelo Espírito Santo. E aí lá no Salmo 121, versículo 2, diz assim: o meu socorro, e não é uma pergunta, já entra com certeza, o meu socorro, o seu socorro. Ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, aqui temos uma meta, tá? De presentinhos, mas não se limitem à meta, tá bom? Pode dar presente diferente da meta. Você se pergunta de onde vem o seu socorro. E aí você mesmo responde com a certeza do Espírito Santo que se move em você. Ei, o seu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Obrigada, irmãos, pelos presentinhos. Deus abençoe, viu? E lá no Salmo 121, versículos 7 e 8, diz assim: o Senhor, além dele ser o seu socorro, durante o versículo você vai entender que ele não dorme. Você vai entender que ele está sempre alerta, ou seja, ele está atento ao cenário, ele está atento à sua dor, ele está atento ao que você está passando, ele está atento àquilo que você está orando e buscando. E lá no Salmo 121, versículo 7 e 8, vai dizer assim: o Senhor, ele te protege de todo mal. Ele protege a sua vida. O Senhor, ele protege a sua saída. E ele protege a sua chegada. Desde agora, desse momento, para todo sempre. É uma promessa antiga, irmãos. E às vezes a gente fala assim, ó: não, Juliana, mas como Deus tem me protegido de todo mal, sendo que eu tenho passado por momentos de tristeza, por momentos de aflição, por momentos de confusão, de discórdia, momentos em que eu tô vendo meu relacionamento ser destruído, momentos em que eu tenho visto que tudo aquilo que eu construí há tanto tempo tem literalmente saído como areia, né, pelas minhas mãos. Aí Deus olha pra você e ele fala: eu não sou o seu cenário. Eu não sou a sua dor. Quanto mais a gente foca na reclamação, mais a gente foca na dor, mais a gente foca naquilo que nos paralisa, aquilo é alimentado. E lá em Gálatas 6:7, a parte B, vai falar que o homem, ele vai semear e ele vai colher. Então, se o meu foco, ele não está em Deus, mas está na minha dor, e o meu tesouro, segundo a Bíblia, é aquilo que eu coloco o meu foco, o que eu estou semeando? Porque tudo é semente. Tudo é semente. O que eu estou semeando? Porque na Bíblia fala que o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. O seu cenário tem algum desses aspectos? Porque se tem, nós estamos dando legalidade ao inimigo. Eu posso passar por momentos de dificuldades. Eu posso passar por momentos de dor. Mas Deus nos faz entender, segundo a Bíblia, que o deserto, ele não é lugar de moradia. Sempre foi um lugar de passagem. Se o seu deserto tem passado mais de 1 ano, mais de 2 anos, mais de 3 anos, é momento de se analisar e perguntar: o que eu estou plantando no meio desse cenário?
Porque a prova, eu entendi que nada mais é do que um momento. A prova, quando você passa por ela com maestria, você avança para o próximo nível. Você já viu prova na escola? Quando você não entende, você não aprendeu, você não se esforçou para fazer, o que acontece com a prova? Você reprova e tem que refazer novamente. No Enem não, né? Se você reprovar, você vai ter que pagar para refazer novamente. A prova com Deus é assim. Você vai sendo testado até você ser aprovado. Mas porque Deus é mau? Porque Deus ele quer me punir? Porque Deus... Não. É porque todos os dias Deus desenvolve algo em você. E Ele direciona você. Tem 2 tipos de deserto que nós podemos provocar sobre a nossa vida, irmãos. 2 tipos de deserto. E isso é muito real. Há o deserto em que Deus nos permite estar para um desenvolvimento e uma forja. E há o deserto que eu decido ficar. Juliana, mas como eu posso decidir ficar em um lugar que eu sei que é desconfortável, que eu sei que é ruim, que eu sei que é difícil, que eu sei que é de escassez, que eu sei que é de dor, que eu sei que é de desprezo? Nós ficamos inconscientemente. Mas o nosso posicionamento nos faz ficar. Lembra da passagem do povo no deserto? Eu sempre falo muito sobre essa passagem, irmãos, porque eu tenho, assim, um grande aprendizado sobre ela. É uma passagem que eu levo pra minha vida. Quando eu vejo o mundo caindo ao meu redor, em vez de eu reclamar, eu começo a falar: não tem nada no armário, mas Deus é fiel e trará provisão. Eu olho, ontem eu troquei a minha cama, eu tô sem máquina de lavar roupa. Mas a minha cama, ela é uma cama que já veio de geração, sabe? Porque ela foi da minha cunhada, ela já tinha mais de 16 anos, irmãos, e ela já tava toda literalmente quebrada, a mola já tava terrível, ela afundou a parte da cabeça, ela afundou a parte do pé, só tinha um pedacinho assim de parte no meio da cama. Aí meu marido fez ali um alicerce de madeira pra gente poder dormir, e tava super duro, e a gente dormia com um colchão extremamente fininho, que era da minha avó. E eu falei pra Deus, né, que a nossa cama, para os irmãos que não sabem, ela é um lugar de revigor. E eu falava para Deus: Senhor, a nossa cama é um lugar para descanso, para revigorar as nossas energias, revigorar tudo que há em nós. E quando tudo aquilo aconteceu, eu poderia muito bem ter falado para Deus: Senhor, tá difícil, tá triste, eu não quero mais. Eu tenho passado por situações de grande aperto e eu quero parar. Porque que Deus é esse que eu prego, que tem prosperidade, que cuida, que guarda, que zela e não faz aquilo que me prometeu? Eu poderia ter feito isso. Por muito tempo eu olhava pra cama e reclamava: nossa, Deus, isso dói minhas costas. Nossa, Deus, essa cama tá terrível. Nossa, Deus, até quando nessa situação? Até o tempo que Deus, ele me levou à passagem do deserto e ele falou: você me perguntou até quando? Quem define o tempo do povo no deserto é o próprio povo no deserto. O tempo do povo na travessia para a Terra Prometida era 40 dias, irmãos. Eles demoraram 40 anos porque o povo saiu do Egito, mas continuou no Egito com as suas atitudes. O corpo físico saiu do Egito, mas a alma pertencia ao Egito. Eles não quiseram mudar. Então Deus falava: a pergunta que eu tenho para você é: quanto tempo você vai ficar aí? Porque tudo, quem tá definindo a colheita é você. A prova foi dada. Será que você vai confiar em mim? Porque o seu melhor eu estou pedindo no momento de dor. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tempo com qualidade. Eu estou falando de confiança em Deus. Será que nós estamos dando a Ele o nosso melhor no tempo da dor? O deserto, ele não é o fim das coisas, pois no deserto você evolui. É lugar de aprendizado o deserto. E talvez você tenha se perguntado para Deus: Senhor, até quando eu vou ficar nessa situação? E a resposta dele para você hoje desce como a minha. Você decide até quando você vai ficar.
Eu dei uma prova para você. Eu te permiti passar por uma situação onde você vai ser desenvolvido, você vai evoluir, você vai aprender a administrar aquilo que eu te prometi. Mas até quando você vai aceitar estar nesse lugar? Porque eu não quero reclamações, eu não quero murmuração, eu não quero discórdia, eu não quero disse-me-disse. Eu quero confiança. No meio do deserto, eu quero que você olhe pro medo e fale: eu te repreendo em nome de Jesus. No meio do deserto, eu quero que você olhe para a situação vindo ao contrário e você lembre que do alto é onde vem o teu socorro, que é dos céus que vem a tua provisão. No meio de um cenário onde não há recursos, eu quero que você lembre que há recursos no céu e, se necessário, eu mando. Não precisa ter recursos na terra para Deus transformar a sua história. Os céus entram em ação, isso se chama milagre. A gente fala pra Deus: eu quero viver milagre, sem saber o que significa milagre. Existem coisas possíveis que Deus pode fazer, com certeza. Às vezes você tá na sua casa e fala: nossa, como eu queria comer uma bala. E do nada passa alguém que você conhece e fala: ô nega, você não quer uma bala aqui? Ó, comprei agora. É o cuidado nos detalhes. Você já olhou pro céu? Lá tem estrela, lá tem constelações, lá tem tudo, irmãos. Tudo. Se você olha por um binóculo, você vê a imensidão dos pequenos detalhes de Deus. Você acha que um Deus que teve tanto cuidado e zelo para criar um céu, ele não tem cuidado e zelo para cuidar de você, para cuidar dos teus? Na Bíblia fala que nós somos mais preciosos que os pássaros do céu. E Deus permite com que os pássaros tenham todos os dias alimento, tenham provisão, sejam cuidados. Às vezes você olhar pra você e você fala assim: ó, mas é impossível eu viver aquilo que Deus prometeu, Juliana, porque não tem como. Aí eu vou olhar pra você e vou falar sobre algo que até a ONU fala. Quando você entra no escritório da ONU, na sede da ONU, eu só não lembro qual país que é. Peço perdão pros irmãos. Você entra no escritório da ONU e lá tem uma parede, como se fosse um quadro de vidro gigante com uma imagem de uma abelha. Você sabia que para a física humana e aos olhos humanos a abelha seria um animal impossível de voar, porque a estrutura do seu corpo não é suportada para o peso das suas asas? A abelha, ela não poderia voar, irmãos. Ela seria um animal que ela ficaria sempre andando. Ela não poderia dar voos. Porém, todavia, entretanto, ela voa. E ela tem um dos papéis mais importantes para o mundo, que é a polinização. E no escritório da ONU tem a foto de uma grande abelha que você consegue ver os detalhes, até mesmo dos pelinhos que ela tem no corpo. E lá diz: a abelha, fisicamente, ela seria impossível de voar. Porém, ela não sabe disso. E é isso que o inimigo quer fazer aqui, ó. Você olha pra ele e você fala: é impossível Deus restaurar meu casamento, é impossível eu trabalhar na empresa dos meus sonhos, é impossível eu ser o profissional destacado no nicho que eu trabalho, é impossível eu avançar como eu gostaria, é impossível eu conseguir a casa que eu tanto sonho, porque ela é R$1 milhão, meu saldo bancário é 5 centavos. É impossível eu ver a minha família toda servindo a Deus, porque todos eles não querem mais isso. É impossível eu ver Deus me usando, porque o meu passado me condena em muito. É impossível eu conseguir voltar ao primeiro amor como eu queria, porque hoje eu já tenho uma mente corrompida. É impossível eu fazer uma grande viagem dos meus sonhos, seja pra Disney, Dubai, pra onde você imagina aí, às vezes até mesmo pra alguma cidade do Brasil. É impossível porque não há condições financeiras. O inimigo, ele usa aquilo que você pensa como impossibilidade para te atrasar, para te distrair. Mas sabe por que você não voa tão alto? Porque você ainda não entendeu a imensidão do seu Deus. Mas quando você entender o quão grande é o seu Deus e aprender que Deus, ele é ilimitado, ele não pode ser limitado às forças humanas, porque aquilo que eu não posso fazer, mesmo assim ele pode. O milagre que eu não consigo realizar, ele pode, porque ele não é limitado ao achismo humano. Ah, eu sou incapaz. Mas quem disse que você é incapaz? Foi Deus, porque na Bíblia fala que ele lhe pega e lhe capacita.
Esse é o seu Deus. Ele pega quem se acha grande e fala: ei, você se acha grande? Peraí. Pega o menor da casa, coloca entre os maiores e faz ele ser o destaque, para mostrar que ele é Deus. Ele pega pessoas que não tem nem estudo e transforma ela em grandes pregadores. O meu vô, ele era algo impossível. Sabe por quê? O meu vô, irmãos, ele não sabia ler e nem escrever. Mas qualquer versículo que você falasse pro meu vô: vô, o que fala no Salmo 121? Vô, o que fala no Salmo 124? Ele orava. E ele falava: abre a sua Bíblia que eu vou recitar e você vai ler comigo. E ele não olhava para a Bíblia, mas ele falava todo o capítulo que você pediu. E ele ministrava ao seu coração exatamente aquilo que Deus mandava. Sabe por que hoje em dia a gente pensa que Deus ele ainda não faz milagres como antigamente? Não foi porque Deus mudou. Porque na Bíblia fala que ele é imutável. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele não muda. Não mudou e não mudará. Ele é o mesmo que outrora ele já nos mostrou através aqui, ó, da Bíblia. Ele é o Deus da criação, que ele criou você e eu feito do pó. Ele é o mesmo Deus de Jaque, Jacó, Abraão, Davi. Ele é o mesmo Deus. Ele é um Deus incomparável. E as impossibilidades para ele não tem. O tempo para ele é como um vai e vem, porque você olha pro teu presente agora pensando no teu futuro. Mas Deus, ele já viu o teu passado. Deus, se ele quiser voltar no teu passado, ele volta. Se ele quiser voltar, ir pro teu futuro, ele vai. Se ele quiser ficar no presente, ele vai. Porque ele é um Deus que pra ele o tempo é um vai e vem. Ele visita o passado estando no presente e já administrando o teu futuro. Ele sabe tudo o que vai acontecer na sua vida. Não limite o seu Deus. Eu posso não ter o controle de muita coisa na minha vida, mas em todavia, ele não perdeu o controle, não. Eu posso não ter, mas ele tem. O impossível para ele é nada. A tempestade ele acalma. E se for necessário, ele para o sol, ele para a lua, ele muda as estações, ele faz o que ele precisa fazer. Mas você vai viver aquilo que ele disse que você viveria. Porque não é... Eu não tô pregando. Irmãos, tem gente que fala assim, né? Ai, veio pregar teoria da prosperidade. Eu vim pregar sobre uma palavra que há aqui. Hoje eu vim falar que você não está sozinho no meio dessa situação. E que o cenário, ele não decreta o teu final. Paz, irmão Daniel. Eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. São Paulo. Nós, irmãos, estamos vivos hoje por misericórdia dele. Porque nós não éramos nem dignos de estar aqui. Por misericórdia, ele guarda, ele protege, ele transforma, ele molda, ele liberta e ele faz aquilo que ele bem quer. Não é porque eu sou legal, não é porque eu oro, não é porque eu jejuo. Por meio da misericórdia dele, irmãos. Porque se ele decidir não fazer, eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso fazer o que eu quiser. Se der 70 vela. Tem religiões que acendem vela, né? Então assim, ó, pode fazer o que quiser. Se ele falar não, é não. Mas enquanto Deus estiver falando pra você, eu disse que eu faria e eu farei, você tá embaixo de uma palavra. Então por que duvidar? Por que a gente duvida, né, da palavra de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque quando o teu amigo ele fala assim, olha, Tiago, a gente vai lá pra daqui um ano, a gente vai lá pra, sei lá, dar um exemplo aqui, Porto de Galinhas. E pra você isso é impossível. Você não tem condições. E lá eu vou comprar 2 casas, uma pra mim e uma pra tu. Ano que vem, a gente vai viver isso. Você conhece o teu amigo e você fala, vai dar certo. E você confia no que ele quer, você ora pra dar certo porque você confia no que ele planejou.
Mas por que para Deus, que pode tudo e todas as coisas, e ele não precisa de recursos terrenos para fazer, nós duvidamos? Deus, ele fala assim: eu vou restaurar a tua família. Será? Eu vou te dar a porta de emprego que você sonhou. Será? Eu vou te colocar em patamares maiores. Será? Eu vou mudar o teu cenário. Aí você abre o teu armário, tem um copinho de arroz, daqueles de quase cafezinho, sabe? E você olha e fala: será? Eu vou te dar uma cama. Aí você olha pro leito, né? Só com as madeiras, e você fala: será? Deus, ele é um Deus de milagre, irmãos. Para ele não existe o será, não. Para ele não existe o será. Com Deus é sim ou não, irmãos. Então vamos começar a tirar o será da nossa vida. Porque a gente começa a colocar o medo em um lugar que ele não deveria estar. O será, ele vem determinado pelo medo. Por quê? Porque ele tem dúvida. Eu posso confiar em Deus e chorar. Eu posso confiar em Deus e perguntar para ele: Senhor, até quando? Porque a gente se sente sobrecarregado, fadigado, estressado, né? Mas eu falo para Deus, e não falando, querendo dizer, né? Eu tô fazendo a minha parte, o Senhor não tá fazendo a sua, porque eu tô culpando a Deus. E Deus olha para mim e fala assim: ô, meu filho, se eu te mostrasse todas as vezes que você parou por conta do medo, por conta dos questionamentos, por conta das reclamações, das murmurações, você iria ser constrangido. Porque a gente tem essa mania de querer falar pra Deus que nós estamos fazendo a nossa parte, mas Ele ainda não tá fazendo a parte dele. Juliana, eu nunca falei isso. Se você falou que você já tá fazendo a sua parte, que você tá esperando só o milagre acontecer, você está decretando que ele que não tá fazendo a parte dele, porque você tá fazendo a sua. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque a palavra, ela tem poder. Você sabia disso? E essa palavra aqui, ó, tudo que sai, não é preocupante o que entra, o que você tá absorvendo. Agora, porque o que entra, você pode simplesmente descartar. Eu absorvi, mas não vou levar pra minha vida. Mas a gente que absorve e leva pra vida ainda fala. E aquilo que sai da sua boca tem poder pra te levantar, mas também tem poder pra te destruir. Juliana, como assim? Na Bíblia vai falar que a palavra que sai da sua boca, a língua, ela como uma espada de 2 gumes. Ela edifica, mas ela destrói. Se eu estou no meio do cenário de escassez e eu fico falando, você já aprendeu aqui que tudo aquilo que você fala é um tesouro. Porque aquilo que você coloca mais tempo ali dedicando é o seu tesouro. Se você coloca tempo, de 24 horas eu coloco 10 horas no meu celular. Aquilo pra mim é o meu tesouro. Aquilo pra mim é o meu tesouro. Então quando você está em um momento difícil e você começa a falar: nada dá certo, tudo é ruim, nada flui, vive passando uma vida de miséria. O que você está profetizando? Tá repreendido em nome de Jesus. O que você está profetizando sobre a sua casa? Agora, quando você olha pro cenário e você fala: Senhor, tá tudo dando errado, mas eu sei que do alto vem o meu socorro, do alto vem a minha provisão, Deus é fiel. Você começa a ver o seu cenário mudar. Nos momentos difíceis, eu gosto muito de declarar sobre a minha vida quando eu tô muito triste. Ou quando eu tô em algum aperto, eu olho, eu deixei aqui em cima já escrito no post-it, Salmo 138:8. Por quê? Porque no Salmo 138:8 vai dizer que o Senhor, Ele cumpre o propósito para conosco. Vai dizer que o amor dele permanece para sempre. E ainda mais, declara biblicamente, firmemente, que ele não abandona as obras que ele colocou nas mãos dele. Isso é Bíblia, irmãos. Isso é a palavra do Senhor. Talvez a sua Bíblia já esteja aí na prateleira, desde que você se mudou para essa casa,
pegando pó no Salmo 91. Mas eu posso dizer uma coisa pra vocês. Talvez isso aqui, muitos vão se constranger, outros vão ficar com raiva de mim, mas eu vou falar. O diabo, ele não vai entrar na tua casa, pegar a tua Bíblia e orar ela por você. Se você não pegar a tua Bíblia, abrir ela e você mesmo orar e declarar o que está escrito no versículo, eu vou te deixar muito triste e decepcionada agora. A Bíblia aberta em cima da sua estante, pegando pó, não tem poder nenhum. O que tem poder é a palavra que está escrita nela. Ou seja, se você não declara isso sobre o teu lar, nada acontece. Ou você acha que o inimigo vai chegar na sua Bíblia e vai falar: ai, deixa eu ler aqui Salmo 91 porque eu vou me repreender. Se você não pega a tua Bíblia e você começa a orar Salmo 91, o inimigo que tá rondando, ele continua rondando. A brecha que foi aberta, continua aberta. O cenário que é de dor, continua de dor. A palavra do Senhor, ela é eficaz. Não quando ela é aberta em um salmos largado em cima de uma estante, mas quando ela é lida. Há poder no declarar a palavra do Senhor. Entende? O diabo não vai fazer aquilo por você que você tem que fazer. Ah, eu vou abrir minha Bíblia no Salmo 121. No momento de luta, o diabo vai ver que Deus é meu socorro. Se você não usar as armas que você tem para destruir o diabo, ele continuará aí. Ele não liga que na sua casa tem Bíblia. Ele não liga que ela tá aberta no Salmo 91. Ele não tá nem aí que você já orou um dia. Porque o inimigo, irmão, ele investe todo dia pra destruir você. Juliana, mas no domingo eu fui na igreja. E eu orei na igreja. Mas você se alimentou domingo? Segunda você se alimentou? Terça você se alimentou. A não ser que você fez um jejum de 3 dias. Todo dia precisamos estar em constante oração. Porque, irmãos, todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos, todos os dias nós temos intenções que nem sempre são tão boas, todos os dias, às vezes, a gente pensa mais em nós mesmos, todos os dias é um dia que a gente tem que se blindar em Deus. A oração que eu fiz domingo, ela foi excelente pro domingo. Mas na terça eu preciso me alimentar, na quarta eu preciso me alimentar, na segunda, na sexta, na quinta. Então, eu preciso estar em constante oração. Todos os dias parar pelo menos ali, 2 minutinhos, irmãos, e fazer uma oração para Deus. 5 minutinhos. Se você tem dificuldade em orar, eu convido você a participar das nossas lives de noite. Todo dia, 10 horas, a gente tem uma live que a gente para orar. Todo dia, 10 horas. 10 horas da noite, todos os dias, nós oramos. Se você tem dificuldade em orar, eu convido você a estar conosco. Porque uma grande colheita, ela vai vir após dias ruins. Mas o que determina a minha colheita são as minhas ações. Então, como eu confio em quem eu não conheço? Você ouviu falar de mim. Ah, vai na live da Juliana, que lá de manhã ela ensina a gente a fazer devocional. Ela vai ler um versículo, vai explicar sobre ele e vai falar aquilo que Deus tem pra nós e a gente vai sair direcionado naquele dia. Você ouviu falar sobre mim. Aí eu chego na live e falo: irmãos, eu tô passando por dificuldade financeira. Alguém poderia me ajudar com uma cesta básica? Se você não me conhece, você vai pensar que eu sou mais um charlatão falando sobre isso. Às vezes você passa no meio da rua, outro exemplo, e você vê pessoas pedindo dinheiro. E a pessoa fala pra você, tá toda suja, com roupas em trapos. Ela olha pra você e fala: você pode me ajudar com R$2 porque eu preciso comprar pão? Você olha pra ela e já julga, falando: é pra bebida. Não vou dar. Agora, se fosse um irmão seu, um filho seu, tua mãe, teu pai ou um parente próximo, que você ama muito, um amigo, será que você realmente agiria dessa forma? Sabe qual é a passagem que se refere às pessoas que estão em situação de rua? O bom samaritano. Todos os dias passam nas ruas pregadores nos seus carros. Todos os dias nas ruas passam levitas. Todos os dias nas ruas passam empresários. Todos os dias em seus carros nas ruas passam pessoas trabalhadoras e honestas. Mas qual delas será o bom samaritano que vai ajudar aquela alma que precisa
de ajuda. A passagem do bom samaritano na Bíblia, ela se refere aos dias de hoje. A gente olha para as pessoas na rua e a gente gosta de julgar as pessoas. Só que da mesma forma que você julga alguém, alguém olha para você e faz o mesmo julgamento. Deus, ele fala que não estamos sozinhos. E que o propósito que a gente hoje leu sobre Coríntios 2:9, onde Deus fala que o propósito que ele tem para nós é gigante. E ele nos mostra na Bíblia que em todo tempo, mesmo nós não enxergando o propósito sendo realizado, ele tem cuidado. Mas será que nós temos feito a nossa parte? Será que nós temos orado? Não só por nós, de forma tão egoísta, mas pelos outros? Será que você para orar por alguém da tua família? Principalmente para aquela pessoa que você não gosta? Juliana, eu não oro pra fulano porque ele me humilhou muito. Eu sei o que é ser humilhada. Eu fui humilhada por 9 anos. Irmãos, tinha dia que eu falava pra Deus: hoje eu só tenho lágrimas pra te dar porque a minha oração ela não existe. E eu comecei a orar por quem me humilhava. Encerrei o vínculo com a pessoa, porque você não é obrigado a conviver com todos. Amar, você tem que amar a todos. Conviver é algo pessoal. Quando Deus ele fala assim que você tem que perdoar, porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Na Bíblia fala, irmãos, que da mesma forma que você perdoa, é a forma que você é perdoado. Eu sei que eu posso errar a qualquer momento de uma forma tão intensa que Deus, ele pode olhar pra mim e falar: eu não te perdoo, afinal você não perdoou. Eu não te ajudo, afinal você não ajudou. Já pensou o peso disso? Ele não nos deixa só. Ele nos chamou para uma grande obra, mas nessa grande obra você vai ter que aprender a renunciar ao seu ego e ao seu orgulho. Vai ter que aprender a amar quem te humilhou e quem te feriu. Não conviver, mas orar. A oração é uma forma de dizer eu te amo. E a oração não é orar falando Deus vai lá e entra com justiça, mata, quebra. Não é isso não. Vigia a terra. É orar falando: Deus, o Senhor tem um propósito para minha vida e eu não posso paralisar. De novo, não. Então, Deus, eu perdoo essa pessoa. Me ajude a não ter mais dor sobre esse sentimento. Visita essa pessoa, cura ela, transforma, lapida, edifica, ajuda. E faça com que ela viva o extraordinário que é em Deus, porque é isso que eu também peço pra mim. Porque se eu preciso amar o próximo como eu preciso me amar, aquilo que eu peço pra minha vida de coisas boas, eu peço pro próximo de coisas boas. E se eu preciso fazer como Cristo agiria, será que ele passaria por um morador de rua e veria um morador de rua pedindo R$1 pra poder comprar um pão e ele olharia e falava: não vou te dar pão, você que sofra? Ou ele literalmente estenderia a mão e falaria: eu te dou o pão e a água. E eu também sou a fonte de água viva, e apresentaria esse Deus para ele. Como Cristo agiria? Quando a gente começar a pensar nisso, a gente vai começar a viver os milagres. Tem coisas que você vai viver na sua vida depois de uma oração. E tem coisas que Deus vai fazer você viver na sua vida para que você possa orar. Aprenda que a palavra do Senhor ela tem poder quando falada. Aprenda que o jejum ele é necessário. Um voto com Deus não é bajular, não é moeda de troca. Ai, Deus, eu vou doar uma cesta básica para alguém e aí o Senhor me dá o que eu quero. Um voto com Deus é colocar a fé em ação. Senhor, eu estou fazendo isso porque eu creio que o Senhor fará milagre. Pode não ser da forma que eu imaginei, mas vai ser além. Porque nenhum olho viu, nem ouvido ouviu aquilo que o Senhor preparou. E eu sei que os meus sonhos são pequenos perto da grandiosidade que o Senhor tem. Não pare por conta da circunstância, irmãos. O mar está agitado.
Mas há um Deus que te surpreende, há um Deus que cuida de você. Então prossiga. Segue adiante. Só faz um favor, não fica olhando para trás. O passado, ele traz distração. Não olha para trás. Segue sempre em frente, porque Deus, ele tá contigo e você vai chegar na onde ele prometeu. Independente do quão intenso tenha sido essa tempestade. Porque Deus está com você. Lá em Isaías, vamos abrir comigo? Isaías 41, versículo 13 e 10, tá? Eu vou ler os dois. Eu começo pelo 10, né? Diz assim: por isso, não temas, pois eu estou com você. Isso é Deus. Eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o segurarei, eu te ajudarei. Com a minha mão direita e vitoriosa. É o seu Deus. Isaías 41, 13 agora. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não temas, porque eu te ajudo. Deus, ele falou em dois versículos na mesma passagem: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te seguro. Não temas, não temas, não temas. Quando o inimigo soprar nos teus ouvidos, não vai dar certo, responda a ele: por que eu vou temer? Por que eu vou acreditar nas suas mentiras, sendo que o meu Deus disse que eu não preciso temer, porque ele me ajuda? Quando o inimigo falar pra você: o projeto acabou, lembre ele que o seu Deus lhe chamou para viver um projeto tão grande que nem os seus olhos viram, nem os seus ouvidos ouviram, nem pôde ser formado na sua imaginação aquilo que ele preparou para você. Quando o inimigo falar: não tem mais jeito pro teu cenário e que a tua história acabou por aqui, lembre para ele o Salmo 138 e fala: como você pode dizer isso, Satanás, sendo que o meu Deus disse que ele cumpre o propósito que ele tem para mim e que ele me ama e que ele não abandona a obra. Eu vou viver a totalidade da promessa e você viverá, porque é um Deus de obras completas, que no meio do cenário de dor e caos, ele diz pra você: você não está sozinho, não temas, eu te ajudo, eu cuido de tudo. Esse é o seu Deus. É esse o seu Deus. Que o inimigo hoje, ele saia da nossa vida com todas as acusações, humilhações e mentiras. Toda a contenda, miséria, destruição e caos que vai saindo e que vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Porque nós estamos embaixo de uma asa poderosa. Há uma mão que pega na nossa todos os dias e fala: não tema, eu tô contigo, eu te ajudo, volte a sonhar. Não paralise. Você disse que ia desistir de orar por aquilo, continue orando. Porque sou eu que cuido. Sou eu que pego pela tua mão e digo: não temas. Tá difícil, tá cansativo, tá exaustivo, tá desgastante, mas eu te ajudo. Isso é promessa, irmãos. Não é da Juliana pra ela mesma, provém de Deus, irmãos. Ele te ajuda. Senhor, parece que é um projeto falido. Não temas, porque eu tô contigo e eu invisto em você. Meu Deus, irmãos. Se hoje você sair dessa live com a mesma mentalidade, pensando que não vai dar certo, eu vou olhar pra você e falar: minha filha, come mais Bíblia, porque o que tem na palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, é um Deus que pode mover o impossível e faz aquilo que lhe apraz, e segundo a vontade dele, tudo pode acontecer, porque não existe nada que possa deter este grande Deus de concretizar os planos que ele tem pra sua vida.
E de Gênesis a Apocalipse, mostra que Deus sempre esteve lá. Mesmo em silêncio, sempre esteve lá. Sempre esteve lá. Eu já estou finalizando a mensagem. Eu quero que os irmãos declarem aqui nos comentários. O que Deus tem para mim é bem maior. Eu creio em Cristo. Escreve nos comentários. O que Deus tem para mim é bem maior. E eu creio em Cristo. Declare isso sobre a sua vida. Se a palavra tem poder, comece a abrir a sua boca para declarar coisa imensa. Se a palavra tem poder, comece a usá-la ao teu favor. Juliana, eu não sei como usar a palavra ao meu favor. Tu sabe falar? Se tu sabe pensar, tu já usa isso ao teu favor. É lei da atração, Juliana. Não. Fé. Fé. Começa a falar. Se seu casamento tá ruim, eu declaro sobre o meu casamento em nome de Jesus e sou grata por isso. Porque Deus, Ele cuida do meu casamento. Ele é a base sólida pro meu relacionamento. Deus é a pedra fundamental. Minha aliança é ligada na terra e no céu. Nenhum mal abalará o meu casamento, porque Deus, Ele é fiel. Toda vez que tiver uma confusão, eu declaro agora que sai todo esse espírito de discórdia e confusão da minha vida, porque é um Deus que cuida, que guarda, que zela, que protege, que ilumina, e Ele é fiel. Ele começou a boa obra, Ele continua sendo por mim. Ele venceu a morte, Ele continua sendo por mim. No meio do seu armário, tá com escassez, levanta a mão e fala: Senhor, hoje eu posso ver escassez sobre o meu armário, mas eu declaro em nome de Jesus que antes do dia acabar, haverá uma provisão vindo sobre a minha casa, porque eu sei em quem eu tenho crido, e esse Deus me faz entender que Ele é um Deus de provisão, é um Deus de cuidado. Então eu declaro fartura aonde o inimigo tinha decretado miséria. E eu já falo agora: parte em retirada toda miséria, parte em retirada toda discórdia, parte em retirada toda escassez, porque eu sei em quem tenho crido e eu creio que Ele fará milagres. Eu declaro sobre o meu ano sucesso. Eu declaro sobre o meu ano prosperidade. Eu declaro ainda sobre o mês de março saúde, bons momentos, boas notícias, metas alcançadas, família unida, paz. Eu declaro cultos de ação de graça sendo gerado. Abra a sua boca para declarar coisas sobre a tua vida. Se você ainda não colocou aqui nos comentários, coloque. O que Deus tem para mim é bem maior. E eu creio em Cristo. Porque é por meio dele que a gente alcança tudo e todas as coisas, irmãos. Não é pela força do meu braço. Não é pela força do seu braço. Tem tudo a ver com ele, irmãos. Tem tudo a ver com ele. Ele sabe para onde devemos ir. Começa a usar a sua palavra para colocar você em um patamar maior do que aquilo que o inimigo tenta paralisar você. Declara. Eu creio em Cristo. O que Deus tem para mim é bem maior. O que Deus tem para mim é bem maior. Não se limita ao cenário de hoje. Pode ser de lágrimas, mas eu planto e semeio em lágrimas e já vou regando tudo aquilo que eu tô plantando, porque eu sei que muito em breve a colheita vem e ela será extraordinária. Jesus está voltando, irmãos. Há tempo de viver milagres, mas também é tempo de se posicionar, porque sem o posicionamento você não salva o seu casamento, você não salva a sua vida, você não salva a sua alma. Não é tempo de olhar para a Bíblia e deixar lá no cantinho pegando pó. É tempo de ir lá, soprar o pó e começar a ler. Porque se a palavra de Deus tem poder, comece a declarar. Lê o versículo que você quer e começa a colocar ali os versículos que falam sobre alguma declaração de fé, alguma palavra de ânimo, alguma palavra de profecia, e começa a usar isso ao teu favor. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de não termos mais preguiça na fé. É tempo de se arrepender, orar, buscar pela face do Senhor. É tempo de entender que não estamos sozinhos. Mas como eu vou conhecer esse grande Deus, sendo que eu não me posiciono para conhecê-lo? Ouvir falar de Deus não é conhecer Ele.
Ouvir falar de Deus não é conhecer Ele. Você só conhece uma pessoa e tem confiança nela se você tem experiência gerada com ela. E todos os dias Deus te espera para gerar experiências com você. Mas será que nós estamos indo a esse encontro? Porque Ele sempre está lá, de braços abertos e estendidos, só esperando. Mas será que nós estamos comparecendo a esse encontro? Não estou falando de você estar na igreja de segunda a segunda. Porque vida com Deus não é buscada em 2 horas de culto. Meu Deus, Juliana, misericórdia. Eu vou para a igreja de segunda a segunda, Juliana. A vida com Deus, irmãos, ela é buscada dentro da sua casa. Porque na igreja existem pessoas que vão lá todos os dias, batem carteirinha, mas estão mortas espiritualmente. Você vê igrejas cheias de pessoas movidas pelo embalo da canção, pela palavra coach que vem do altar, para viver aquilo que fala em 1 Coríntios, eu preciso me posicionar, irmãos, não é de qualquer maneira. Não é de qualquer forma. Se eu não renunciar ao que precisa ser renunciado e não começar a mudar o que precisa ser mudado, eu vou viver pro deserto minha vida inteira. E aí eu vou morrer com a promessa. Juliana, mas quem tem promessa não morre. Eu mostro na Bíblia que quem tem promessa morre sim. Porque a promessa foi feita para todo aquele povo de Israel. Mas sabe quem entrou na terra prometida? A descendência dele. Sabe por quê? Não foi porque Deus mentiu, foi porque eles não se posicionaram. Então se você não se posicionar, a promessa fica para sua geração e você não vive. Por quê? Porque tudo requer posicionamento. Se você não se posicionar, você pode reclamar, você pode murmurar, você pode falar o que você quiser. Nada vai mudar. O seu posicionamento é necessário para haver uma mudança. O irmão perguntou, o Alexandre, perdão. Todas as manhãs tem live? A live acontece um dia sim, um dia não. A próxima live de devocional, hoje irmãos, quarta-feira, né? A próxima live de devocional, ela vai ser sexta-feira. Às 5h10 da manhã começa. Um dia sim, um dia não. Então hoje foi quarta, amanhã não tem, amanhã só tem oração. Oração tem todo dia. Todo dia tem culto de oração, tá? Todo dia a oração às 10 horas da noite. Agora, live de devocional, um dia sim, um dia não. Então, hoje teve, quarta-feira ou quinta-feira não tem, sexta tem e domingo tem também, tá? Um dia sim, um dia não. Você não tá enfrentando essa luta sozinha, irmãos. Você tem um Deus e esse Deus é um Pai. O Senhor está com você e no momento certo Ele fará aquilo que Ele te prometeu. Então só tenha calma, confia, busca enquanto isso. Enquanto eu espero, o que eu vou fazer? Buscar mais Ele, orar, jejuar, ler a Bíblia, me posicionar. Juliana, mas eu sou católico. Independente da sua religião, irmãos. A religião, ela tem um nome. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Se você não busca um relacionamento com Ele, você me perdoa, você está indo para a igreja para fazer nada. O fato de eu estar dentro da igreja, do templo, não significa nada se eu não tenho posicionamento. Um relacionamento com Deus se constrói no seu secreto, é na sua casa. Você sabia que o culto ele começa na sua casa? Se dentro da sua casa você tá ali, ó, triste, sobrecarregado, é isso que você leva pro seu culto, para agradecer. Porque o culto na igreja, no templo, a gente vai para entregar. A minha vida espiritual, eu busco em casa. Eu oro em casa, eu jejuo em casa, eu me consagro em casa, me santifico em casa. A restauração do meu casamento, eu busco em casa. Eu oro em casa, eu glorifico a Deus em casa, eu louvo a Deus em casa, santifico a minha vida, jejuo, busco, leio a Bíblia, tudo em casa. Eu me aproximo de Deus em casa, a vida com Deus é em casa. O que você vai no culto é pra consagrar o seu dia, é pra pedir um auxílio, porque tem cultos que a gente vai pra pedir um socorro, mas a maioria dos cultos é pra ser entregado à adoração. Relacionamento é em casa. Se você alimentasse a sua alma do jeito que você alimenta a sua carne, você veria o quão intenso seria a sua vida com Deus.
Se toda vez antes de você almoçar, você lesse um versículo. Não tô falando um capítulo todo, não, um versículo. Toda vez antes de tomar um cafezinho da tarde, você lesse um versículo. Toda vez antes de você usar o banheiro, você lesse um versículo. Você veria o quanto a sua vida com Deus vai ser grande. Juliana, você faz isso? Não. Já fiz muito. Eu vou ser hipócrita de falar que eu tô fazendo isso. Não, não tô. Eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu oro. Mas eu falo pra Deus, todos os dias eu preciso mais e mais. Eu preciso me posicionar mais. Eu preciso ler mais a Bíblia. Eu quero começar a fazer isso, incluir antes das refeições sempre um versículo. Porque eu sei o quanto minha vida estava caminhando quando eu fazia isso. E por que parou? Por conta da correria. Só que o tempo quem determina é Deus. E eu tenho que aprender a administrar. Então eu tô usando o banheiro, eu posso pegar ali e ler um versículo. Isaías 41:10. Aí na hora do almoço eu posso ler Isaías 41:13. Assim você se alimenta mais da palavra. Porque a carne é forte. Ela é forte quando a gente alimenta ela. A gente fala que a carne é fraca e é por isso que a gente cai em situações difíceis. Não. A carne, ela é forte. E todos os dias há uma briga aqui dentro chamada espírito versus carne. E aquilo que eu mais alimentar é o que vai vencer. Se eu alimento mais a minha carne, é isso que vai crescer. Se eu alimento mais o meu espírito, é isso que vai crescer. O que eu alimento aqui é o que mais tem poder e domínio sobre a minha vida. Então, irmãos, que hoje você entenda que você não está sozinho. E que o seu pai, que está no céu, ele é um pai presente. Ele está com você. Mas será que no meio desse cenário você tem visto ele? Porque no meio da dor eu só consigo enxergar aquela pessoa que eu tenho contato. Então, tá difícil? Ora. Tá difícil? Chame o Espírito Santo. Irmãos, começa a fazer isso. Vocês vão ver assim, ó. Vocês vão ter uma experiência com Deus incrível. Faz isso que eu vou falar. Anota aí. Toda vez que você estiver passando por um momento difícil, ou eu tenho que bater uma meta, eu tenho que alcançar alguma coisa na minha vida, fala assim, Espírito Santo, me ajuda nisso e fala pra ele o que você precisa. Que nem a gente tem uma meta aqui pra alcançar, irmãos. Faltam alguns presentinhos pra alcançar a meta. Quando você tiver um desafio assim, fala pro Espírito Santo, me ajuda. E você vai ver tudo acontecer na sua vida. Você vai fazer sua parte. Lógico. Você trabalha com vendas. Quer bater sua meta? Você tem que ir atrás do cliente. Você tem que vender pra ele. Mas o Espírito Santo vai te ajudar, ministrando no próximo, ministrando no cenário, te ajudando a colocar as coisas em ordem. E você vai ter uma experiência incrível com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque depois que você bater sua meta, você vai parar e você vai olhar e você vai falar assim, ó, cara, eu não sei como isso aconteceu, mas eu consegui. Você vai começar a ter experiências com Deus. E se você tem dificuldade de orar, vai na sua cama, coloca uma almofadinha e fala assim, ó, Deus, senta aqui, nessa almofada. E aí você se ajoelha do lado da almofada ou senta do lado da almofada. E você vai começar a falar com Deus igual você fala com o seu amigo próximo. Pai, eu tenho passado por isso, isso, isso e isso. Hoje no meu serviço aconteceu isso, isso e isso. Isso é oração. Sabia que a oração é isso? A oração é conversa com Deus, irmãos. A gente dificulta, né? É que a gente quer falar palavras tão bonitas na oração, né? Mas a oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Juliana, mas eu não sei falar labai, alabai. Você não precisa falar labai, alabai. Você vai falar normal. Porque Deus te conhece, irmãos. Você, todo dia você fala, ó, grandioso, soberano, tremendo, maravilhoso. Ó, benigno. Não saiu nem a palavra. Não. Deus, ele sabe que a Juliana fala assim, pai, eu tô aqui passando por um momento muito difícil, pai. Pelo amor de Deus, entra pra providenciar aí. Porque a vontade é desistir, mas eu sei em quem eu confio. Essa é a Juliana. O jeito que eu falo com vocês é o jeito que eu oro. Lógico, lembrando que Deus é meu Deus e eu sou só uma serva. Lembrando que há uma hierarquia, ele é meu pai, eu sou filha. Deus, ele não é um gênio da lâmpada, não, irmãos. Que você só vai chamar ele quando você precisa, não. Ó, poderoso, eu quero um carro. Não é assim não, irmãos. Senhor, eu quero um carro assim, assim, assim.
segundo a sua vontade, se o Senhor me permitir, eu queria conquistar até o final do ano. Entregou nas mãos dele. Na Bíblia não fala, eis que você chamou a Deus e ele saiu da lâmpada do Aladim e falou, você tem 3 pedidos para hoje, meu amo. Não é assim não, gente. Né? Tem gente que fala, eu vou dar R$20 de oferta e Deus vai me dar o carro do ano. Toma vergonha na sua cara, quer bajular Deus? Vigia, hein? Vigia. Você não está sozinho. Mas você precisa se posicionar e ter calma. Porque aquele que te chamou, ele provê, irmãos. Ele garante a solução. Você está escondido nele. E é por isso que você vai vencer qualquer doença, você vai vencer as barreiras, você vai vencer os cenários difíceis de dor. Porque ele é contigo. Então não temas. O vento de Deus não é para destruição, mas sim para colocar as coisas no lugar. As experiências com Deus não vai ser sempre experiências dando risada. Tô passando pela prova, dando glória a Deus. Para de mentir, Anabelle, que isso dá medo. É adorar quando Deus não responde. A fé em ação é ajoelhar para Deus naquele momento de luto e falar, eu tô aqui. O Senhor sabe o quanto dói. Mas eu tô aqui. É olhar para onde só tem um copinho de arroz no seu armário e falar, Senhor, eu sei que o Senhor entrará com providência e eu quero agradecer. Porque eu sei que o Senhor tem cuidado de tudo. Se hoje a gente tem esse copinho de arroz, é porque o Senhor tem cuidado. E eu sei que amanhã o Senhor vai nos surpreender. Isso é confiança em Deus. Isso é exercer a fé. Não é passar pela prova dando glória a Deus com um sorriso de orelha a orelha, fingindo que tá tudo certo, não. E falando assim, ó, é tudo lindo, tudo mil maravilhas. Fingindo que não existe dor. Óbvio que você vai demonstrar todo esse sentimento de dor, tristeza e mágoas pra Deus. Porque é Ele que faz milagres. Não é pra você sair olhando pra todo mundo e falando, eu tô sofrendo. Ai, como tá difícil minha vida. Não. É literalmente entender que você tem um pai que cuida, guarda, zela e que Ele faz tudo. Provê tudo. E que Ele sempre tá contigo. É isso ter fé. É não se deixar ser levado pela voz do opressor. Porque ele só sabe te paralisar. Então não desista. Tudo é possível sim para quem crê. Há uma saída sim para esse cenário. Porque você pode ter se esquecido da promessa, você pode ter se afastado de Deus, mas em todavia Ele não se esqueceu e não se afastou de você. Amém? Eu vou orar pra vocês e vou já entregar o nosso devocional. Volto com vocês com o nosso devocional da manhã, na sexta-feira, 5h10 da manhã. Hoje à noite, 10 horas, tem oração. Eu vou orar pra vocês, entregar o nosso devocional. Vamos juntos? Senhor, eu quero lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Pelas tuas promessas e por tudo que o Senhor é. Eu quero lhe agradecer, Pai. Porque eu sei que o Senhor tem cuidado, guardado e zelado de nós. E se estamos aqui no dia de hoje é porque o Senhor tem nos sustentado. Hoje o Senhor nos mostrou que não estamos sozinhos, mas que também precisamos nos posicionar. Que o Senhor nos ajude a não parar nas circunstâncias, mas prosseguir. Porque em todo tempo o Senhor nos chama para viver coisas grandes. Que o Senhor cumpra em nós o propósito que o Senhor tem para conosco. E eu quero lhe agradecer pelo teu amor que permanece para todo sempre. E pela certeza que o Senhor já declarou nessa manhã que o Senhor não nos abandona. Ao contrário, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos auxilia, o Senhor nos guarda, o Senhor nos fortalece, o Senhor não dorme. O Senhor investe todos os dias em nós. Que nós venhamos, Senhor, ter a colheita de tudo aquilo que nós semeamos em oração. E não daquilo que nós semeamos no dia a dia. Porque muitas das vezes, Deus, no dia a dia nós reclamamos, murmuramos e questionamos. Que o Senhor tenha piedade e misericórdia de nós. Porque nós somos falhos, Pai.
E sobre a casa dos meus irmãos, e sobre a minha casa, e sobre a minha semana, e sobre a semana dos meus irmãos, eu profetizo cura, eu profetizo prosperidade, eu profetizo libertação, eu profetizo restauração para o que precisa ser restaurado, eu profetizo vida sendo colocada em ordem, eu profetizo avanço e profetizo que vamos fluir 10 vezes mais em nome de Jesus. Eu profetizo que vamos ser desenvolvidos na nossa área espiritual contigo e no nosso relacionamento com o Senhor. Haverá crescimento na nossa área espiritual nesse mês e nos próximos meses também. Eu declaro em nome de Jesus que nessa última semana desse mês há muito amor, bênçãos no lar, bênçãos de multiplicação. Eu declaro que somos consagrados a Ti. Eu declaro que há crescimento e sabedoria. Eu declaro boas virtudes sobre a nossa vida. Eu declaro que em todo tempo o Senhor tem cuidado e guardado de nós. E eu declaro que somos mais do que vencedores em nome de Cristo Jesus. Amém? Então que Deus ele te abençoe, guarde, proteja, ilumine a sua vida, te ajude a romper em fé e que você nunca esqueça que Ele está contigo. Se posicione que o milagre vem. Se posicione que a providência vem. Se posicione que o cenário muda. Ele está contigo. Mas e você? Tu tá com Ele? Amém? Deus abençoe, irmãos. Guarde, proteja e ilumine vocês. Obrigada por todo o carinho. Eu li todos os comentários, irmãos, que foram passando aqui durante o vídeo. Eu sempre tô lendo os comentários. Às vezes eu não respondo na hora, porque senão eu perco a minha linha de raciocínio. Alguns eu respondi na hora, mas eu gosto de manter minha linha de raciocínio. Por isso que eu prefiro ler e depois responder. Mas se eu não respondi algum de vocês, me perdoem. Mas sejam sempre todos bem-vindos em nome de Jesus. Se você não segue a gente ainda, já nos segue aqui. Não nos perca nessa terra de gigantes que é a internet. 10 horas da noite. Oração, quem quiser vir será super bem-vindo. Ju, coloca depois meu nome no caderno de oração? Coloco, comenta no meu último vídeo o seu nome, para que eu não possa esquecer, tá bom, irmãos? Porque a memória é falha, né? Mas a nossa oração não. Glória a Deus. Então Deus abençoe, guarde e proteja vocês. Tenham um dia incrível em nome de Jesus. Fiquem na paz, irmãos. Até